Constituição República Democrática Timor-Leste elabora o membro Assembleia Constituinte Hamutuk Nain Walonulu Resinualu nebe aprova e aloran Ruanulu Resin Rua Fulan Março Tinan Rihun Rua Rua no entrada em vigor e aloran Ruanulu Fulan Maio Tinan Rihun Rua Rua. Membro Assembleia Constituinte Hamutuk Nain Walonulu Resinualu mai husi partidos sanulu resin rua makanesan, Fretilin, PD, PSD, ACDT, UDT, PNT, Kota, PPT, PDC, PST, PL, UDC barra PDC, inclui Independente IDA. Areba implementação Constituição RDTL liona tinan Ruanulu e aloron tolo fulan dezembro tinane Parlamento Nacional realiza seminário o tema revisão da Constituição RDTL. O objetivo atu executa programa revisão constitucional no regimental nebe inclui e objetivo estratégico número 1 o plano estratégico Parlamento Nacional Tinan Rihun Rua Runulu Resin Tolu, to Tinan Rihun Rua Runulu Resin Hitu, nebe aprova uma resolução Parlamento Nacional número 32/2023 e aloron hat fulan outubro. Seminário ne atu contribui ideia huri estimula debate alargado nebe envolve representantes Sira os órgão soberano Sira, Hanessan, e titular órgão soberano Sira, acadêmico, representante Rossi confissões religiosas Sira, no representante Rossi sociedade civil, ou participação Rossi perito nacional no estrangeiro Sira e a lei constitucional, quando o Parlamento Nacional precisa for oportunidade a atuar a revisão constitucional e a tempo badak no médio prazo. Além de ne, e a parte seluk faz experiência entre entidades Sira, onde a livre ideia crítica construtiva com o melhoramento possível Sira, ato incorpora e a Constituição RDTL, nebe implementa li ona tinan Ruanulu, desde a aprovação da Assembleia Constituinte e a loron Ruanulu Resin Rua Fulan Março tinan Rihun Rua Rua. Importância husi seminário ne makato cria ambiente de nebe conduzivo para reflexão crítica nebe diak entre entidades Sira, objetivo atuar livre opinião husi parte roto com o desafio no obstáculo Sira nebe Constituição RDTL Hamosu para desenvolvimento socioeconômico IDA e a contexto atual com a oportunidade Sira nebe diak bele mai husi revisão Constituição e a futuro. Seminário ne a abertura discurso husi Presidente Parlamento Nacional, Deputada Maria Fernanda Lai. Falando do seminário sobre a revisão da Constituição, o princípio da prudência nebe lá o cuidado e a revisão constitucional na RACIC. Entretanto, obra perfeita lá existe. Mas bem hira e taqualia conaba muda texto Constituição nia e tem que ir a certeza do única tak mudança né atual o texto sai de atliutan. Revisão constitucional de né bela halo Hanesan exercício ba experimentação política, la bele halo ho Hanoi ho di kokotok date. Quando halo revisão, tem que Hanoi uluk, Hanoi barak, e a fundamentação ba alteração tem que metin, não tem que garantia katak, mudança sira sai nudar aperfeiçoamento ou hadia terestuni. Na razão da hulu kataka atu organiza seminário né e to qualia uluk lai com a Constituição. Exigências de 2/3 e tá tendo que ter Constituição e exigência de 2/3
garantia cada consenso democrático e aduni. Entretanto, a Constituição exige cada revisão sobre o halo o apoio de 2/3 dos deputados em efetividade de funções no dar salvaguarda democrática essencial. E a composição parlamento agora dadão, significa que o governo e a bancada se precisa buscar consenso com a oposição, e a bancada, mesa que se labelhalo. E duni uma lógica da revisão lei inang. Constituição no dar lei importante liu hoto batimoro antomak. Exige consenso bot liu, nebela osdeit maioria bem e a momento ida. Qualquer iniciativa para revisão tem que rarru esse princípio fundamental idane. Se ela ia consenso luang ida, então se ela ia legitimidade democrático, altera a lei fundamental. Hohakraik ang tebes banhira mesmo, molo kita qualia com a Constituição. E aquela chama balo, nebe, lá disponível, nem a qualia com a questão, né? Hanesang ema ida dehang foi ainda dang ou foi la laiste, líder ida nebe lá consegue que turi a mesa, de qualia, lá os líder ida. Ita preciso serviço e a obra com a doutrina no jurisprudência. Neha karatete que te ia Timor-Leste falta moço serviço ramoto acadêmicos no jurídicos juristas barak no qualidade com a Constituição. Precisa matenek nain no jurista sira serviço barak tan com a interpretação da Constituição nebe ia. Questão constitucional oi que atacar o precisa hano inclean e da sistema fiscal e reserva legal. Questão cria taxas, famoso perguntas, perguntas importantes, competência exclusiva Parlamento Unia, itanabe, to ihanabe, mas governo nia papel, haketa clolosa ida ma competência Parlamento Unia, no competência governo Unia, ou se ia calar competência Roma para governo com a matéria, precisa clarificar dia liutang. E tem que lacunas e tem Constituição durante progressos tinang rua nolo. Nebe o seminário é passado. Lei show valor paramétrico ou lei siranebe estabelece parâmetros, hierarquia, norma, sirania. Banhira e a lei o valor paramétrico para a lei ordinária selo, que a lei siranebe estabelece parâmetros para a lei ordinária selo, mas, nessas, por exemplo, leis orgânicas, que leis de enquadramento, nem a moço questão, com a hierarquia, nebe tuir lolos e tá no inclean lei. E da nebe, mas que estatuto exato para a lei sirané. Zona intermédia entre a Constituição e a legislação ordinária funciona ou insá. E equilíbrio de poderes, não nomeação sira. E a experiência foi nadal que tudo catar, equilíbrio entre poderes constitucionais, Presidente da República, Parlamento no governo, precisa clarificar dia cliutan. Situação sirhanessam, por exemplo, Presidente da República anterior, lá nomeia membros do governo, nian, ha tudo área balo, Constituição, nian belefobibam, ba interpretação não precisa itahanoin didiak. Hanessam nós ba dificuldade e a simples nomeação do presidente, agora da Tribunal de Recurso, nian, o senhor Presidente da República. Equilíbrio de poderes tem que existir, Duni, não tem que usar a sério. Labela sai fatim ba combate, atua tudo posição poder, ou de bloqueia funcionamento regular, instituição sirania. Bloqueio que não consegue, Duni, banheira ulu, la nomeação, no coco.
mais bem lá consegue banhir a crítica nomeação na RACIC. Em conclusão, qualquer processo de revisão constitucional em Timor-Leste tem que ir o esforço de não incluir nessa itahalo da né. Primeiro, ita tem que compreender rodada lia com a Constituição, nebe ita ia identifica lacunas liu se prática no estudo, não só depois, o hakat meeting baoin, no moço consenso luang, maka bele karik ita hadia lai buat balo. Não é tudo. Perfeição constitucional lá existe. La bele halo liu se decreta date. Ne processo ida nebe itari, o se tempo ba tempo liu o se debate qualificado no liu o se experiência institucional. Hau hakarakato hene ideia da revisão nela osse a legislatura ida ne e consta o plano estratégico do Parlamento Nacional e o plano estratégico 2023 até 2027 e o mandato da União, mas a AMI realiza seminário idane. Nebe Hanoi nem naruk duni e nós 20 anos da Constituição, hala duni a sala idane encontro ex-titulares Liu, ex-deputados da Assembleia Constituinte, nós deputados desta legislatura ou quinta legislatura, halau duni atividades na liga à Constituição. Nebe hau agradece tebes a participação dos ex-deputados da Assembleia Constituinte, nebe balo mosei sai moderadores chiné, espera que taquitania seminário e dane hau e tacolhe informações nebe importante tuir pontos nebe o hawatona. Remata discurso abertura Husi Presidente Parlamento Nacional e a sessão Tuirmai modera Husi Professor Dr. Alexandre Corterial ou a apresentação Husi Orador Sira Macanesan Dr. Avelino Coelho, Professor Dr. Pedro Carlos da Silva Bacelar, no Doutora Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato, onde apresenta com a tema Perspectiva Jurídico com o funcionamento Constituição República, força, fraqueza, constrangimentos no eventuais alterações será. Tuirmai Badala Uluk apresenta Husi Dr. Avelino Coelho no dar jurista, no político e a intervenção hateten revisão para a Constituição RDT-Liné Tuirlos, halo ona ia tinan hirak liuba, anesan prevê ona ia artigo 154, Husi Constituição RDT-Li. Já devíamos ter procedido a uma revisão há anos, conforme é previsto na própria Constituição, nomeadamente no artigo 154, com indicações precisas sobre as normas da sua própria revisão. Veja-se os números 1, 2 e 3 do citado artigo. Estas normas indicam que a natureza da nossa Constituição é flexível ou semi-rígida, apesar de estarem definidas regras que possam constranger ou dificultar qualquer iniciativa de revisão se não houver um consenso nacional entre as forças políticas com assento parlamentar. Em relação à nossa Constituição, volvidos 24 anos depois da sua entrada em vigor e com polêmicas que têm vindo a surgir e das várias interpretações dos mais diversos graus e latitudes, acho ter chegado o momento de iniciar um profundo debate sobre a revisão da Constituição. A Constituição não é um documento dogmático, concebido para a eternidade. Pelo contrário, qualquer Constituição deve estar exposta à crítica, à análise e à avaliação para eventuais reajustamentos ou emendas, por forma a torná-la mais adequada à evolução da sociedade onde ela vigora.
Neste sentido, enquanto jurista e acadêmico, e também presidente do Partido Socialista de Timor, sou pela lógica de que esta iniciativa da revisão em debate visa necessariamente despertar-nos, a todos nós, políticos, ao Parlamento Nacional, aos partidos com assento e sem assento parlamentar, à sociedade civil, para refletirmos melhor sobre a vivência dos 24 anos passados e sem tendência nenhuma projetar a revisão do texto constitucional. Enquanto político e combatente da pátria, como referi, sem prejuízo de poder opinar enquanto cidadão e líder partidário, fui solicitado a tecer algumas ideias sobre a temática em análise. Além de né, e a parte seluk, jurista no político Dr. Avelino Coelho, atuamos ponto de vista com a subtema perspectiva jurídica, funcionamento Constituição RDTL, força, fraqueza, constrangimentos no eventuais alterações será. Sendo certo de que tudo o que irei partilhar não deva ser considerado como uma doutrina, mas antes um contributo para debates sobre perspectivas jurídicas, sobre o funcionamento da Constituição da República, forças, fraquezas, constrangimentos e eventuais alterações. Para melhor efetuar uma exposição sobre este subtema, irei tentar ser o mais simples e comunicativo possível, evitando entrar no tecido teórico da teoria da Constituição, dado que o próprio subtema não o exige e o próprio tempo não corroborar, mesmo querendo para uma abordagem de cariz mais teorético e conceitual. Pelo exposto, vou tentar introduzir um impulso de debate através de uma dialética provocativa. Primeiro, perspectivas jurídicas. Pressuponho que o Parlamento Nacional quer ou pretende uma justificação para abordar se uma revisão constitucional terá ou não base jurídica. Em minha opinião legal e em termos de parecer jurídico, como disse e realço, a própria Constituição carrega normas da sua própria revisão. Neste sentido, proceder à iniciativa de uma revisão é legal e constitucional. Recitar peremptoriamente, sem nenhum fundamento argumentativo, é que se deve considerar como um pensamento político que tenta, entre aspas, bloquear a aplicação das normas constantes no artigo 154. Quem pensou, elaborou e aprovou a Constituição em 2002 soube inteligentemente equacionar normas para permitir a revisão desta própria Constituição. Embora, creio, também soube criar regras para o próprio bloqueio do processo da revisão da Constituição. Na medida em que a exigência de uma maioria absoluta de 4/5, artigo 154, para iniciar a sessão, equaciona dificuldades para iniciativas de qualquer revisão da Constituição. Aqui reside a urgência de um consenso nacional. Contudo, caso havendo os 4/5, a aprovação será apenas por 2/3 dos deputados em efetividade de funções. Veja o artigo 155 da Constituição da República. Contudo, o legislador das normas contidas no artigo 154 esqueceu-se da força de um povo determinado e habituado a lutar pelos seus objetivos. Efetivamente, quando qualquer povo determinado quer que haja mudanças, quando se constata que a Constituição de um país se torna um entrave
e um obstáculo à realização de sua emancipação. E há normas que dificultam ou descaracterizam a evolução da identidade nacional de um povo que sonha na melhoria da vida e na constante encarnação dos seus valores e culturas de origem. Repito, cultura de origem. A história tem demonstrado a determinação de um povo é inabalável. Lembrais que a Constituição, todas as constituições no mundo, não são dogmas, mas documentos que estão sujeitos à vontade da maioria. A Constituição, entre tantos e tantos entendimentos, é um documento que comanda o próprio Estado, na medida em que se ganha a dimensão de comunidade e poder. Ela surgiu para normatizar valores, princípios e a organização da própria comunidade, definindo a forma e a partilha dos poderes, as relações entre o poder e a comunidade e os aspectos socioeconômicos do Estado. Número 2, forças. Analisando o assunto no quadro da teoria da Constituição, a Assembleia Constituinte utilizou o método da ruptura constitucional, servindo-se para simplesmente das datas redimensionar as massas populares e orientá-las à argumentação de que a Constituição da RDTL, da Primeira República, de 1975, estava ultrapassada pelos ritmos da evolução da sociedade. Independentemente dos motivos, foi a primeira prática da substituição de uma Constituição por outra, que os defensores entenderam ser mais adequado para a definição da organização do poder político, conforme as suas perspectivas, para não dizer as suas ideologias, e conforme a evolução do próprio mundo. Irmãe, apresentação da rua que o professor Dr. Pedro Carlos da Silva Bacelar, no dar ex-deputado da Assembleia República Portugal, o Partido Socialista, Nibe Saimos Hanessan Orador e a seminário. Integrei a direção da UNTAET como responsável dos assuntos constitucionais e eleitorais. O que me era proposto era um trabalho diferente daquele que mais tarde me vieram a exigir. Isto é, o que estava previsto era uma ampla consulta a fazer por todo o território nacional com as forças políticas timorenses para procurar construir uma Constituição, uma lei fundamental que refletisse a cultura, a luta, a experiência, os valores, os sentimentos, as emoções de vida da população timorense. E por isso eu abracei entusiasticamente essa missão, que, entretanto, ficou inviabilizada, porque com a decisão operada no seio do CNRT, a UNTAET, com prazos e problemas de financiamento conhecidos, resolveu alterar esse projeto ambicioso de uma ampla consulta pela realização de eleições para a Assembleia Constituinte. Admito que não havia grande margem para considerar alternativas, mas a verdade é que num país, num povo, sem uma cultura democrática representativa minimamente consolidada, a realização apressada de eleições para a Assembleia Constituinte
iria, de alguma forma, reduzir o significado da criação da lei fundamental. E, devido a divergências que expus na altura na direção de ONTAET, apresentei a Sérgio Vieira de Melo o meu pedido de demissão, que, não tendo sido aceite, não me impediu de, por minha livre vontade, de me ir embora, regressando a Timor-Leste apenas depois da independência em 2002. Portanto, espero que de uma vez por todas fique esclarecido que eu não dei qualquer contributo para uma única palavra do texto da Constituição da República Democrática de Timor-Leste. O que porventura facilitou essa confusão terá sido a iniciativa que tomei mais tarde de criar um grupo para redigir a primeira Constituição anotada. E penso que foi um trabalho útil, para o qual tentei mobilizar todos os especialistas que tinham um conhecimento razoável da realidade timorense e todos os timorenses que, na altura, se poderiam disponibilizar para esse efeito. Fui o coordenador da Constituição anotada. É verdade. Eu partilho essa autoria com as dezenas de colegas que comigo nela participaram. Mas é da Constituição anotada, ou melhor, é da anotação da Constituição que estou a falar. O texto da Lei Fundamental Timorense, esse foi obra da Assembleia Constituinte. Ainda a este respeito, e se me permitem aprofundar esta nota pessoal com que quis iniciar a minha intervenção, a decisão de fazer uma Constituição anotada resulta da experiência da crise brutal de 2006-2007. Desde 2002 que acompanho, colaboro, contribuo para a consultoria dos órgãos de soberania timorenses e foi decisivo na crise de 2006 o ter-se conseguido um consenso indispensável para ultrapassar a tremenda crise existente. Recordo-me que quando fui chamado a Timor-Leste nessa ocasião, vieram umas lágrimas aos olhos quando aterrei no aeroporto de Nicolau Lobato. De novo, os tanques australianos patrulhavam as ruas de Dili, o Parlamento Nacional estava deserto, no Palácio do Governo encontrei apenas o meu amigo Roque Rodrigues, havia uma debandada geral e, graças a dois documentos que tinham sido preparados a pedido do primeiro Presidente da República, Sua Excelência Xanana Guzmão, graças a dois diplomas que tinham criado o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa e Segurança, que não existiam, estavam previstos na Constituição, mas não existiam, graças a isso foi possível mobilizar rapidamente, a partir desses instantes de profunda crise, reuniões imediatas do Conselho de Estado, do Conselho Superior de Defesa e Segurança, para garantir o mais rápido regresso possível à normalidade, ao regular funcionamento das instituições. Ia tempo hanesan
doutora Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato, no dar oradora e a seminário ni hateten, Constituição RDTL, Saihanesan, texto ida nebe sucesso, no aprova e atinan riun rua, nebe ajuda a estabilizar Estado, organiza poder político, afirma direito barreira sira, no fornece coerência durante transição no se luta libertação nian. A Constituição da República Democrática de Timor-Leste é, ainda hoje, um texto de sucesso. Aprovada no momento fundacional, em 2002, ajudou a estabilizar o Estado, a organizar o poder político, a afirmar um catálogo robusto de direitos fundamentais e a dar coerência à transição da luta da libertação para a vida democrática. Mas, como todas as constituições que sobrevivem ao momento da sua própria fundação, também a Constituição da República Democrática de Timor-Leste começa a mostrar, mais de 20 anos depois, as suas zonas de sombra. Ambiguidades que a prática expôs, silêncios que se tornam constrangimentos, soluções transitórias que se eternizam. É sobre estas zonas de sombra, sobre possíveis caminhos de clarificação que vos proponho refletir nessa intervenção com particular atenção. Os poderes presidenciais, a justiça, a articulação entre o direito estatal e a justiça tradicional e a necessidade de instrumentos legislativos estáveis de médio e longo prazo. A Constituição da República tem méritos estruturais que não devemos perder de vista. Desde logo, um catálogo de direitos fundamentais amplo, que articula direitos civis e políticos com direitos econômicos, sociais e culturais e que dialoga expressamente com o direito internacional dos direitos humanos. O Estado de Direito Democrático é afirmado de forma clara. A separação de poderes e o pluralismo partidário estão no centro da arquitetura institucional. A rigidez do texto, com limites materiais à revisão, protege o núcleo duro da Constituição contra revisões de oportunidade. Ao mesmo tempo, porém, a prática destes 23 anos mostrou que alguns dos pontos fortes do texto convivem com fragilidades importantes. Um sistema de governo semipresidencial que procura equilibrar legitimidades presidencial e parlamentar, mas deixa zonas cinzentas, por exemplo, na nomeação e demissão dos governos e na definição das relações entre Presidente da República, Parlamento e Governo, por vezes demasiado ambíguas e dependentes de elaborada interpretação. Uma organização judiciária em que o Supremo Tribunal de Justiça continua por instalar, o Tribunal de Recurso acumula funções de instância máxima do Tribunal Constitucional, em que a Defensoria Pública, opção assumida como fundamento prático de acesso à justiça para a maioria da população, não beneficia de qualquer menção no texto constitucional. Um reconhecimento genérico das normas e costumes de Timor-Leste, mas sem verdadeira densificação legislativa, o que deixa a justiça tradicional num limbo, reconhecido politicamente, tolerada na prática, mas pouco ou nada enquadrada do ponto de vista jurídico-constitucional. É a partir deste balanço que podemos interrogar a necessidade e a oportunidade de uma revisão, ou pelo menos de uma clarificação de alguns pontos essenciais, fazendo uso ponderado do poder da revisão previsto no artigo 154 da Constituição, que atribui justamente aos deputados e às bancadas parlamentares a iniciativa de rever a Constituição em prazos definidos ou em casos de consenso muito alargado por maioria de 4/5, independentemente do decurso do tempo. O primeiro desses pontos tem a ver com a organização política e com o equilíbrio
delicado entre Presidente da República, Parlamento Nacional e Governo. E a sessão, né? Moderador foi a oportunidade para participantes Sira, onde a todos Sira perguntas, no sugestão Sira, com a revisão da Constituição RTL. E a sessão turmai, bancada parlamentar Sira, composto de bancada CNRT, PD, no conto, saímos nesse orador, onde colhia com a perspectiva política funcionamento Constituição República. Honune, chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, ne benudar mos orador e a seminário ne hateten, e a Constituição RTL, artigo atus ida limanulo resinhat, fodalan halo revisão ba Constituição RTL, honune, tuir deputado ne, necessidade bel halo revisão, mas be la os urgente. O seminário ida hoje, iniciativa mesa Parlamento nian carba plano estratégico Parlamento Nacional nian, maka halo ida ne, e haremos categoria Constituição da República, artigo 154 ne fodalan, dunia tu recata e possibilidade ba e revisão da Constituição. Portanto, hoje ne ao harecata anesan espaço ida de suba de ideias ou de hare e necessidade que tu ba halo revisão kala. Mas daí tu atene kata tu lauba to revisão kala revisão ne artigo 154 ne critério ne todan va iteni realidade política ou em loron conjuntura política ne ou em loron ne todan. Mas la significa que depois la beli atividade sirane sene para ele provoca a noi a mototuni a noi o de hare e tem uma necessidade de halo revisão que o lá né bem não é nem nesse início ainda o de hareba situação serne how ni ponto de vista mesmo que haré kata e artigos serne bem onde tu cita e intervenções sira mas how laos né problema e tinha normas né mas la adequado mas how haré e problemas e tinha interpretação. Também são reuniões e parece que é uma necessidade de revisão de mas lá os urgência. Então lá os botidas nebe obriga kata kahu ohine deputados tem que halo o insaba para depois tem que reter consenso e depois depois lá não é e serviços selo nebe mas requer serviço uma casa deputados reunião para tu reba situação né mesmo ita resiste durante yang kata kita rebut balo kita precisa tu reba oin pois ita re que é importante provocar alguma discussão em Sirans né o hare E a tempo hanesan Dr. Leonito Ribeiro nudar orador nebe representa husi bancada PD Haktuir tempo to ona atu halo revisão ba Constituição RTL tamba iha artigo balu nebe makla corresponde ona o necessidade ia Timor-Leste. Representa a bancada Partido Democrático. A minha recarta itene consone nenia princípio geral, diak, ita tamba consone makhanesan itene termo tetun katagle inan mas tuira ciência katagne bolo state fundamental norma fundamento estado. Se norma fundamento estado né tem que ser sai base ba lei sirahuto. Hierarquicamente niamak asliu norma sirahuto. Então se parte acadêmica hare tem consone de tipo de moderno mais bem precisa ona tempo ona anessa baseava artigo 154 atual revisão hano tempo na atual revisão
Tampa agora 23 anos ona artigo balo que la merece ona. Tampa lá corresponde ona com necessidade é Timor ne rasi, que tem rain rasi. Deve precisa halo revisão urgente, ba artigo balo que lá corresponde. Além de chefe bancada Kuntu, deputado Antônio Verdial de Souza Gama, nebe saimos no dar orador e a seminário no Hateten, revisão constitucional tem que ser participativa, labele sai hanesan debate entre jurista perito no político sira, mas be precisa e a consulta pública, odirona acadêmica sira, juventude, organização sociedade civil, no debate entre cidadãos sira. Gostaria também ainda de sublinhar um ponto que considera central. A revisão constitucional deve ser amplamente participativa. Não pode ser apenas um debate de juristas, políticos ou especialistas. A Constituição pertence ao povo timorense. Devemos, por isso, promover espaços da consulta pública, ouvir a academia, envolver a juventude, dialogar com as organizações da sociedade civil e abrir o debate aos cidadãos. O importante é que este debate seja conduzido com serenidade, com ponderação, sem precipitações, sem interesses particulares e sempre com olhos postos no futuro do nosso país e no bem-estar do povo timorense. Muitíssimo obrigado. Remata a apresentação orador Sira José Bancada CNRT, PD no Kuntu, sessão Tuirmai, participante Sira, a toa Sira ne preocupação no sugestão Sira, com a observação da implementação Constituição RDTL durante ne. Honone, tuir ponto de vista José ex-membro da Assembleia Constituinte, Judith Dias Ximenes Actuir, e a Constituição RDTL, artigo 154, prevê ona katak precisa halo revisão Constituição mínimo cada tinanen, mas b revisão ne exige condição 2/3 macbele halo aprovação ba revisão Constituição RDTL. A Constituição prevê que era na artigo 154 e na barra de katak tinang ne ita se halo revisão ba Constituição. Mas bem revisão ida ne exige condição ida 4/5 né. O deputado Sira tem ser halo quórum, no e a aprovação né, o 4/5 né, 2/3, mas que tem ser aprova. E a revisão da Constituição né, e a buat balong mos ita labele rever. Anasa República Democrática Timor-Leste ita la rever. Bandeira RDTL, mas bem buat balong maka dia ya lá durante tinang narok né, lá da Ladau bele executa dia, interpreta dia, no aplica dia que lei né, bele halo revisão. Mas a questão bahau lá os dia be lei nem aquela dia aquela realidade é tudo que 20 depois de 23 anos halo Constituição é mas outro lá colhia quando a Constituição nem fracasso. É mas sempre tem o doutor Lucas Neto pura fale Constituição pura significa Constituição de aquela. É mamaca interpreta lá los no é mamaca aplica lei lá los. Na toda ita aprende lei, ita la baseia, mas be baseado na realidade. Lei da Constituição ne responde na realidade em Timor Uani. Tuirmai, ponto de vista José jurista Dr. Dino Cabral, sublinha, Banhira, líder partido político Sira aceita a halo revisão da Constituição RDTL, buat nebe importante liu, mas precisa e a unidade nacional, onde prevene conflito entre elit político Sira. Au agradece tambah ne dia para tu bele rona hanuin hotu hotu ninian, konaba revisão ne atulau insa. Mas é importante liu maka bahau revisão constitucional nebe agora se lauduni se aceitação iha entre partidos outro bancada sira outro importante maka itania Constituição da República nebe halo revisão ne tem que hamoso fins ida o objetivo ida acumula unidade nacional
Unidade nacional em contexto sério prevene conflito elite político. Partém que moço rona líder político será outro, partido será outro, para isso há menos um conflito político neve, mas afeta bastante instabilidade política, não é instabilidade governativa e afeta bastante políticas públicas durante a e política será tem que ir a boa fé, e a consciência boa fé não tem que ir a honestidade para bela a revisão. La bela é a ida de tem que ir a não ida, também nação que queira, e tá 1,5 milhões é fácil para tabel colher malu. Hareto, sistema sai de madia clio, ba nação que dá nessa né, para bela aposta ba hareba oin ba interesse global, interesse geopolítica ou interesse geoestratégia. E a tempo Hanessan, ex-vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Paixão afirma a a revisão da Constituição RDTL precisa e a consenso entre a bancada parlamentar Sira e o Parlamento Nacional. A orecata que deputado Sira tem que ir a consenso a lori halo a revisão da Constituição. Constituição itare kata tinangida batinanida buat balu la sedona. Itu tem que mudar. Então atu muda buat serne tem que ir a consenso também e a Constituição, artigo 154, até kata tem que ir a reabertura da discussão, mais ou menos tem que ir a 4/5. 4/5 compara a 65 deputados, né? E a 52 deputados, mas bele, lo que fale reabertura da discussão Constituição ninian. Também mas a legislatura ainda né, tuirlos tem que halo revisão ona, também o dia na nen e buat barak makita rela la saída ona, buat barak kita tem que aumenta, também que importante tebes e a consenso ida e a parlamento ida né, para bele lori halo revisão, se carik revisão né la reta maioria lá retam 54 deputados, então halo de Constituição anotada. Constituição anotada, né? Tem interpretação artigo ida ninian, halo hututia, aprova e Parlamento e interpretação, né? Mas tem que usar. Labele usa cada ema ida ninian interpretação. E a parte seluk, Dr. João Caetano, no dar Juventude Acadêmico Hateten, consenso comum entre líder político, saianesan chave principal o de halo revisão da Constituição RDTL. A minha observação geral quando a situação atual em Bemaca, orasi na itatu halu revisão Constituição, ita hatene kata e a causa do que durante acontece em termos de conflito de interesse político e conflito de interpretação normas constitucionais. Sama-sama kita tem a interpretação constitucional né mas tudo tem que interpretar também e limitação poderes lá limitação poderes lá então ida interpreta tuir ninia hakarak ne bemakia então honin kata orang sendiri kita agradece também Parlamento Nacional inicia e halo revisão constituição lá em tempo todo halo revisão constituição mas bem sabe principal ida maka tem que halo consenso comum em termos de líder político. Se está lá halo consenso comum entre líder político, difícil itu ita halo revisão constituição. Turmai, ex-deputado Husi Bancada Fretilin, Osório Florindo Hateten, Constituição RDTL, fodalan atu halo revisão, mas bem importante liu, mas tem que preencher regras Constituição nian, liu e artigos 154 to 157. Critérios sira ba revisão constitucional mas toda a situação e tem a nação, nossa parlamento de nação. Líder sira se kotuk ba malu, e daí da maio ninha pensamento. Agora sira lehetan lá, mas de repente tama kuliah com a revisão constituição. Nema ko ina audiência, ini cara kalau revisão, bele dalan ia, mas be imi tem que tal assunto ida interesse nacional,
imi kuliah idane uluglai para mak imi consensus mak imi arranca ba revisão constituição, mas imi dan duduk langsung ba direta ba constituição, hau fiar ma balu lah tu lilu, oin hau diam pretelim PLP dalam rumah saya lakoi, tambah lainnya los ladiak, konstitusinya los ladiak, itanya problema ne, itanya interesse de interpretação, laos capacidade de interesse. Icosliu, segundo vice-presidente do Parlamento Nacional, deputado Alexandrinho Afonso Nunes, no discurso onde encerra seminário ne. Muito obrigado, Wayne, ba maluk deputado Sira, ex-deputado Sira, ex-membro do governo no convidado Sira Hotu. Nebe disponibiliza onde rola parte e o seminário ida o Hiloron. Hamos o presidente do Parlamento Nacional, Nianaran, a tua apreciação especial no obrigado Wayne, ba orador Sira. Nebe faiona Sira minha perspectiva jurídica no política, com o funcionamento Constituição República Democrática Timor-Leste. Seminário idane hal objetivo atu fobiban da ba Timor-Wan Sira Hotu, onde partilha perspectiva jurídica no política com os desafios no falhanço, progresso no sucesso organização do Estado, proteção do direito fundamental cidadão siraniano, separação poder político, desenvolvimento socioeconômico no aspecto interligado Siracelo, nebe hatur oni a Constituição RTL, onde halau durante tinan ruanulo resin tolo nilara. Excelências, revisão Constituição no dado processo de atualização, no modificação texto constitucional, nebe membro Parlamento Sira Maxi Halo. Hafoin preenche critério constitucional. O de tal consideração máximo para limite matérias, nas circunstâncias para revisão, nebe hatur ona e a Constituição RTL e artigo 154, 155, 156, no 157. Objetivo principal da revisão Constituição RTL, macato halo adaptação para a realidade fon moris povo no Estado União, ter dinâmica, modernização e aspecto tecnologia, no inovação, governança, no economia, sociedade, no cultura, no aspecto interligado Siracelo. Não é? Legislador Sira pela halo alteração, lacunas normativas, antológica, no axiológica e a Constituição RTL. O foi nidane no dar vice-presidente do Parlamento Nacional, no líder político ida, a claken a confiança no esperança katak, perspectiva jurídica no política, nebe orador capérito o participante será to ona liuhusi, apresentação no discussão e seminário dane, bele inspira ona legislador no líder político sira, onde identifica matéria para revisão Constituição, no bele fo biban ba legislador sira atu inicia processo de revisão Constituição e a tempo ou em mai. Hanesan Timor-Wan, no líder político ida, hamos consciente katak Timor-Leste no dar nação fon nebe lauda dau que o processo de consolidação do Estado de Direito Democrático no desenvolvimento nacional. Também revisão Constituição República Democrática Timor-Leste necessita de unir Timor-Wan hutoto nia contribuição, liliu contribuição consensual os líder político sira. Não é alteração para lacunas normativa, antológica, no axiológica, bela articula, no acomoda preocupação na necessidade de Timor-Wan hutoto nian e a revisão Constituição. Basta revisão nebelos, se atur dalan los ba Timor-Wan sira, hudi lautuir. Revisão nebelos, se atur confiança no esperança Timor-Wan sira nian ba Estado de Direito Democrático.
revisão ne veloz, selori civilização no prosperidade, paz, no estabilidade, ba Timor o ano todo e a Timor-Leste e da rede. E cusliu, hautatoli lia menon ida ba itahotu hodidehan. Que tahaluha kata sucesso no falhanço, sei lá ia finalidade. Banhira ita semores no dar criatura, nebe ia criatividade no inovação, hodi adapta an ho realidade fom. Basta criatividade no inovação la osa tu contra no halakon buat hira nebe dia ona baita, hodi hamuris wahira ita teke hodi preocupa de passado. Mak ita sei lakon futuro tamba lakon oportunidade atu adapta an ho realidade fom. Nebe ita enfrenta ela o hinloron. Hawatutaka oficialmente hau declara encerra seminário idane maroma haraik benção baita outro. Obrigado. Liuhosi seminário ne participantes sira maioria hato sira ne sugestão katak único dalan atual revisão da Constituição RDTL, mas precisa ir a consenso entre líder político sira. Seminário ne participa Russi ex-titulares sira, deputados, membro do governo, ex-membro da Assembleia Constituinte, ex-deputados, acadêmicos, representantes de confissões religiosas, sociedade civil, no entidades siracema. Os nossos aplausos para eles.